Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós começamos agora a Palavra do Cardeal, nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Toda semana o Dom Odilo está aqui nos ajudando a refletir sobre a Palavra de Deus, sobre a vida da igreja, a vida na igreja também. Dom Odilo, bom dia. Bom dia, bom domingo. Muito obrigado. E para vocês também, bom dia e bom domingo. Vocês que nos acompanham hoje também no programa semanal aqui na Rede Vida. Dom Odilo, sempre nós começamos a conversar com o Dom Odilo, mas ele nos trazendo uma reflexão sobre o Evangelho. Aliás, nós vivemos hoje o 15º domingo do tempo comum e o Evangelho que nós refletimos em todas as celebrações no mundo todo é Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Veja só, a grande pergunta, né, Dom Odilo, e quem é o meu próximo? Aquela história do samaritano. Do bom samaritano. Do bom samaritano. É uma história impressionante. Os samaritanos não se davam com os judeus, né? Uma história impressionante. Jesus aqui conta uma história assim de uma maneira muito inteligente. Bom, vai dizer que Jesus era inteligente, ele era. Né? Mas uma história muito bem arquitetada. Primeiramente, olha, só um detalhe. Descia de Jerusalém a Jericó. De fato, de Jerusalém, que está a 800 acima do nível do mar. Está numa colina, né? Numa montanha. 800 metros acima do nível do mar, você vai a Jericó, que está 240 abaixo do nível do mar. Então, de fato, é uma descida mesmo. Só esse detalhe já mostra exatamente uma história bem contada, né? E depois, os samaritanos judeus não se davam, né? Porque os judeus consideravam os samaritanos meio pagãos. E eram misturas, era um sincretismo. Sim. Ali eles não eram, digamos assim, legítimos quanto à prática religiosa judaica. Tinha misturas com outros ritos e outros cultos diversos, né? Eles tinham, por exemplo, o culto pagão sobre o Monte Garizim, que é o monte mais alto da Samaria, e lá no alto eles tinham os altares e prestavam culto aos ídolos. Esse culto aparece na outra história da samaritana conversando com Jesus. Também é verdade. Mas aí Jesus conta a história do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos dos ladrões. Ali era lugar de ladrão mesmo, porque é deserto, é a estradinha no meio do deserto, ali se escondia e acontecia os assaltos. E aí os personagens, passa um sacerdote, vê o homem caído, diz, não posso pôr a mão, não quero eu não posso ficar impuro. Porque eu tenho que ir para o templo. Depois passa um levita, que é também, mais ou menos, era cuida do sacrifício. Isso, sacristão, era os acólitos, um pouco o cuidador do templo. Ele também, não posso pôr a mão, porque eu tenho que cuidar do templo. Né? Ou seja, deixo meu irmão morrer, mas... Aí depois passa o bom samaritano ali, olha, viu o homem caído, desce do cavalo, da montaria, era um jegue, certamente, né? E se inclina. Este é o gesto da misericórdia. Se inclina, né? Se abaixa sobre o homem caído. Cuida dele. E não pergunta quem é que ele é, se eu vou sujar as mãos, se ele é meu amigo, se é meu inimigo. Cuida desse homem que está caído, que está precisando. E cuida, faz os primeiros socorros ali mesmo, depois coloca sobre a montaria. E isso significa que ele vai para frente a pé. A pé, né? Até a próxima hospedaria, e ali põe na hospedaria e diz, olha aqui, tem uma pessoa ferida, cuida dela. E aquilo que gastares, eu vou te pagar na minha volta. Nossa, que coisa impressionante, né? Agora, a coisa bonita é justamente que o homem desce, se inclina, é o gesto da misericórdia. Não pergunta quem é o próximo. Ele vai ao encontro da pessoa necessitada, caída, né? A pergunta é, quem é meu próximo? Neste gesto do bom samaritano, descer do cavalo, se inclinar, cuidar da ferida, recolher, levar à hospedaria e dizer ainda, eu vou pagar a conta.
ali está a resposta. Quem é meu próximo? Então, E aí Jesus conta essa história a um fariseu, ou doutor da lei. Doutor da lei eram os teólogos, né? Que conheciam a religião. Né? Jesus conta essa história ao doutor da lei e, no fim, Jesus é que pergunta, e agora, você sabe quem é teu próximo? E o homem disse, pois é, o próximo foi aquele que se inclinou sobre o homem caído. O próximo não é o que está caído, o próximo sou eu que me faço o próximo dele. Cada um se faz próximo. Olha que interessante. É impressionante, é uma história impressionante que muda um pouco os conceitos. Muda os conceitos, mas também, justamente, que supera qualquer preconceito, porque o próximo é a pessoa diante da qual me encontro e para a qual eu devo me inclinar. Independente do que ele acredita, independente da sua fé, independente do seu povo, nada. Isso é interessante. É interessante o que o senhor falou. Muda os conceitos e é uma chute no preconceito, né? E agora o detalhe interessante é que um teólogo entendedor da religião é que pergunta, e Jesus põe a figura do samaritano como aquele que dá resposta a quem é meu próximo. E o samaritano é considerado homem sem religião, meio pagão, né? Pouco religioso, pouco reto, fiel na religião. É ele que dá a resposta certa. Então, aí está mais uma vez, Jesus também dizendo, não basta saber, que o doutor da lei sabia quem é o próximo, mas ele provavelmente não praticava. Então, não basta saber, é preciso fazer-se próximo, praticar a caridade, isto é, fazer-se próximo. Então, aí a gente ainda continua com esse problema que a gente sabe e a nossa língua, a nossa boca, o nosso saber se encontra muito longe das práticas, das obras verdadeiras. Jesus, em determinado momento, e a igreja reforça isso, como traz para a gente, lembra para a gente das obras de misericórdia, né? As obras que me tornam realmente próximo do outro, né? E são coisas muito simples de misericórdia. E práticas, né? Cuidar daquilo que são as necessidades primeiras, né? Olha, está com fome? Dá de comer. Está com sede? Dá de beber. Está sem roupa? Veste. Está preso na cadeia? Vai ver, vai visitar. Está doente? Está doente, cuida dele, assim por diante. E Jesus fala isso em Mateus 25, 42, né? Pois é. Eu estive preso, eu estive nu, eu estive com fome. Jesus se identifica com quem está necessitado de uma obra de misericórdia, né? E tem as obras de misericórdia espirituais, né? Que o catecismo fala também, né? Que são tantas, né? 7 obras de misericórdia, mas 7 é o número da perfeição, portanto pode ser muito mais do que 7, né? As 7 obras de misericórdia corporais e espirituais que nós devemos praticar diariamente, não é só em ocasiões especiais. O que é uma igreja samaritana? É uma igreja que realmente ela se debruça sobre quem está ferido, machucado, excluído, né? Sem dúvida, a igreja samaritana é a igreja que segue o bom exemplo do bom samaritano. O Papa Francisco tem 2 reflexões que ele faz que são impressionantes também. Faz essas reflexões na Evangelii Gaudium, aquele documento sobre a evangelização no mundo contemporâneo, né? Como a igreja pode se renovar na evangelização. Ele fala justamente das obras de misericórdia, da caridade. Então ele fala de um lado da necessidade de sermos uma igreja que está lá onde estão também as dores, os sofrimentos, as necessidades, como um hospital no meio de um campo de guerra, né? O Papa usa essa imagem. Sei. A igreja deve ser como um hospital no meio de um campo de batalha, né? Não com isso nós aprovamos a guerra, não, é a imagem, porque lá no meio do campo de batalha ali estão os feridos, ali estão os que necessitam de socorro, né? E deve estar lá. Então, o mundo está cheio desses feridos, caídos, devemos estar juntos, estar perto. Não podemos passar longe sem olhar, querer sujar as mãos. Outra coisa que o Papa diz, olha, eu prefiro uma igreja que está com os pés e as mãos enlameados
porque está lá onde está a necessidade, do que uma igreja toda arrumadinha, bonitinha, mas que não se envolve concretamente com as necessidades, as dores, o sofrimento das pessoas. São duas imagens fortes que o Papa usa e que dizem exatamente do que é ser uma igreja samaritana. Dom Dílio, vamos terminando então. Lembrando que, dia 16, depois da manhã, é dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Então, Nossa Senhora do Carmo, sempre uma festa bonita, uma festa de Nossa Senhora no mês de julho, muito querida. Os carmelitas são os que promovem mais que todos essa devoção. Então, nós queremos também lembrar de Nossa Senhora do Carmo. No dia 16 tem as celebrações, as devoções bonitas de Nossa Senhora do Carmo. Então, vamos concluir também hoje a nossa conversa, o nosso encontro. Desejo a vocês uma boa semana, boa celebração de Nossa Senhora do Carmo, com a graça e a bênção de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.